Olá, bem-vindos à Forja. Hoje a gente vai falar sobre um tema que, mesmo após mais de 40 anos de ter sido apresentado para a vida acadêmica ortopédica, ainda suscita muitas dúvidas entre ortopedistas e especialmente entre residentes. A gente vai falar um pouco sobre o conceito de strain. Você, residente, entende o conceito de strain? Você, R3, está tranquilo para discutir esse tema e para ser cobrado e arguído tanto na prova oral quanto na prova teórica do TEOT? Então a gente vai falar um pouco sobre o strain e a gente vai começar pelo começo. Vamos começar apresentando quem apresentou este tema para a ortopedia. E foi o Sr. Stefan Martin Perrin, em 1980, é um médico suíço, e ele foi o primeiro a apresentar a teoria da tensão interfragmentária. Então, em um capítulo de um livro de 1980, ele apresentou os conceitos do strain interfragmentário, né, The Concept of Interfragmentary Strain, então, em tradução livre, a teoria da tensão interfragmentária, o conceito da tensão interfragmentária, que foi apresentado nesse livro, né, nesse capítulo, entre as páginas 63 a 77. E foi a primeira oportunidade em que esse conceito veio à tona no meio acadêmico ortopédico e, desde o início, ganhou grande relevância e hoje é um conceito fundamental para a gente entender as nossas escolhas em relação às estratégias cirúrgicas e o desfecho clínico das nossas estratégias cirúrgicas. Então, a gente vai falar um pouco sobre isso. O conceito de strain de Perrin, ele determina que a deformação relativa no foco de uma fratura estabilizada depende do tamanho da lacuna de fratura original. Ou seja, o quanto uma fratura tolera de movimento após estabilizada depende da distância entre os fragmentos principais. A lacuna da fratura original é a distância entre os fragmentos principais. Então, depende dessa distância inicial o quanto essa fratura vai tolerar de movimento no seu foco para que ocorra a consolidação da fratura. Então, o conceito é bastante simples, é uma fórmula matemática bastante simples, é ΔL sobre L vezes 100%. Então, essa relação é apresentada em forma de percentual. L é a distância entre os fragmentos principais da fratura, né? Então, antes da fratura ser estabilizada, é medida o tamanho dessa distância, desse gap. Após a fratura ser estabilizada, o movimento que ocorre no foco dessa fratura é o ΔL. Então, ΔL sobre L, vezes 100%, dá a nossa medida do strain. Vamos a um exemplo bastante simples. Então, a gente tem essa radiografia, uma fratura de traço transverso, um traço simples, em que o L, naturalmente, ele é pequeno. Então, nesse caso, se a gente tiver um L de 1 centímetro e um ΔL de 1 centímetro, a gente vai ter um strain absolutamente alto de 100%. Então, o que isso significa? Fraturas em que o traço é simples, em que o L ele é pequeno, tolera muito pouco movimento no seu foco após estabilização. Né? Se houver um movimento, ainda que pequeno, o strain será muito alto, porque o denominador da nossa equação ele é um denominador pequeno. Então, o L, o denominador, sendo muito pequeno, nesse caso sendo 1, qualquer que seja o ΔL, qualquer que seja o numerador, o strain vai acabar ficando mais alto. Então, a gente tem que ter cuidado na nossa estratégia cirúrgica, porque a gente precisa de menos mobilidade no foco de uma fratura de traço simples. Por outro lado, se a gente tiver uma fratura com uma grande diminuição, em que a distância entre os principais fragmentos da fratura, a lacuna entre os fragmentos principais, o gap da fratura, for um gap grande, então a gente pode ter uma fratura que tolera mais movimento. Então, se o L for de 20 centímetros e o ΔL for o mesmo que a gente imprimiu à fratura anterior, o ΔL de 1 centímetro, ao invés de ter um strain de 100%, agora a gente tem um strain de 5%. Então, fraturas cominutivas, fraturas em que o L é grande, toleram mais movimento no foco da fratura e ainda assim mantém um strain dentro de um valor em que a consolidação ela é possível. Por que isso é importante? Porque é importante a gente entender esse conceito, porque esse conceito guarda relação direta com o tipo de consolidação e também com o risco de falha da consolidação. Quando a gente tem um strain menor do que 2%, a gente está falando de estabilidade absoluta. Então, nos casos em que ΔL sobre L for menor do que 2%, a gente tem um ambiente propício para a formação direta de tecido ósseo, sem que seja necessário haver formação de calo ósseo. Então, um strain baixo, um strain menor que 2%, permite com que haja formação direta de tecido ósseo. O tecido ósseo se forma em ambientes de estabilidade, né? ΔL sobre L menor que 2%. Nesse caso, a gente teria uma estabilidade absoluta, uma consolidação direta sem formação de calo. Por outro lado, se a gente tiver um ΔL sobre L entre 2% e 10%, a gente está frente a um quadro de estabilidade relativa. Ou seja, a consolidação é possível, mas é necessário que haja formação de calo. E por que é necessário que haja formação de calo? Porque o tecido ósseo ele se forma em situações em que o strain é menor do que 2%. Se o strain for entre 2 e 10, por exemplo, um strain de 8,
É possível que haja formação de tecido ósseo? É possível. Mas antes é necessário que se formem tecidos que vão reduzindo progressivamente esse strain. E daí que o processo de consolidação ele é tão relevante. A gente vai ter a formação de um calo mole, depois a formação de um calo duro, para que haja então ossificação desse calo, formação de tecido ósseo e posterior remodelação. Ou seja, o processo de consolidação indireta, ele faz com que o strain vá sendo reduzido progressivamente até um ponto em que ele se torna menor que 2% e o processo de consolidação ele pode, enfim, ser concluído. Quando a gente está frente a um quadro em que o strain é maior do que 10%, a gente não está mais falando de estabilidade relativa, a gente está falando de instabilidade. Instabilidade não favorece a consolidação. Focos de fratura submetidos a uma situação de instabilidade vão evoluir com um processo de pseudoartrose. Então, menor que 2, estabilidade absoluta, entre 2 e 10, estabilidade relativa, maior que 10, instabilidade, pseudoartrose é o desfecho esperado para esses casos. Bem, pessoal, é isso que a gente vai discutir sobre isso. Grande abraço a todos, nos acompanhem lá no Instagram da Forja. Grande abraço.